Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira é Brasileirão 2020, sétima rodada, muito jogo. Tivemos 8 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro na quarta-feira e teremos 2 na quinta-feira. E a gente vai tentando ver dentro do possível, né? Dentro de uma realidade, dentro do possível. Não vou ficar vendo melhores momentos, que melhores momentos é mentiroso. Não vou ficar olhando estatística, que estatística é mentirosa. Eu tenho que ver o jogo. Então, a cada rodada vai ter jogos que eu não vou fazer análise, porque eu vou ver só os melhores momentos. E de melhores momentos eu não vou fazer análise. Mas os jogos que eu ver praticamente na íntegra, aí sim a gente tem como falar e ter uma visão do que aconteceu. E nesse momento a gente vai falar do empate de 0-0 entre Botafogo e Coritiba. Botafogo com a estreia lá do Calou, numa formação, como é que eu vou falar? Numa formação mais pro lado do toque de bola, de criação de jogadas, porque provavelmente o Autuori percebeu que era ele que ia ter que propor o jogo, jogar contra o Coritiba. Provavelmente o Coritiba ia jogar mais atrás, ia jogar no contra-ataque. O Botafogo vai viver esse dilema, de vez em quando ser pedra, de vez em quando ser vidraça. O Botafogo, na minha visão, ainda joga melhor quando é reativo do que ativo, apesar de o esquema com os 2 jogadores altos lá na frente não é um esquema reativo, mas pode ser reativo como pode ser ofensivo, como eu disse no pré-jogo. Só que o Paulo Autuori me surpreendeu e não veio com aquele esquema, com os 2 jogadores de velocidade pela beirada, com as 2 torres gêmeas lá na frente. Ele deixou o Babi no banco. Na minha visão, o Babi vive o melhor momento que o Pedro Raul. E para mim, o Babi é mais habilidoso que o Pedro Raul. Mas ele preferiu iniciar com o Pedro Raul. Também não é um mau jogador. Mas se eu tiver que escolher no par ou ímpar, quem é que você escolhe? Eu escolho o Babi. Tá? Mas ele começou com o Pedro Raul, Bruno Nazário ali no meio, Honda, meio o Foster, que tem uma boa saída de bola, uma boa enfiada, fez algumas enfiadas de bola muito boa com o Calu e o Luiz Henrique. E é desse jogo que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, e você, meu amigo torcedor do Coxa, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. E se quiser, entre no nosso canal do WhatsApp, que é o 022 9922 54 512. Está aqui na descrição do canal. Diz o seu nome e o time que você torce lá no WhatsApp, que eu coloco você no grupo. E se quiser ajudar o grupo a crescer e eu conseguir pagar esses pay-per-view, esses pacotes aí, para mim poder ver mais jogos, você se torne membro aqui do canal Resenha com Magalhães, que aí você vai me ajudar eu pagar esses pacotes aí para eu poder ver todos os jogos. Então vamos lá, galera. O Botafogo não entrou com a mesma armação que entrou no jogo contra o Flamengo, no jogo contra o Atlético Mineiro. Foi um time que teve que propor mais o jogo. E quando tem que propor, não é de hoje que o Botafogo encontra dificuldade. Mas também é verdade, eu sempre digo isso, e muitas vezes quando eu digo isso a torcida do Botafogo não gosta, é muito mais fácil você se defender do que atacar. É muito mais fácil para o treinador criar um sistema defensivo do que criar um sistema ofensivo. Então, muitas das vezes que o Botafogo joga atrás e vai bem, a torcida do Botafogo vai à loucura e não concorda muito quando eu falo. Que eu digo, estão achando que eu estou defendendo o outro time e estou tentando menosprezar o Botafogo. Não é isso, o Botafogo sofreu na pele. Você viu como é mais fácil se defender do que atacar? O Coritiba se defendeu mais.
e conseguiu o 0 a 0. Conseguiu 0 a 0. E o Curitiba deu umas estocadas no Botafogo. O Gatito teve que fazer algumas boas interferências, porque senão o Botafogo tinha tomado gol. Como também teve chance de fazer gol, mas o Botafogo também sofreu risco de tomar o gol. Porque quando você ataca, você tem que se expor. E não é a maior característica do Botafogo se expor. A característica do time do Botafogo, dos jogadores que o Botafogo tem, é para um time mais reativo. Porque, vamos lá, o Honda não é mais um jogador de velocidade. Ele é um cara para enfiar a bola para alguém correr. O Nazário até tem velocidade, um pouquinho, mas também não é um velocista. É mais um jogador de criação que consegue chegar lá. O Pedro Raul é aquele mais cara paradão, mais ali para tentar fazer o pivô. E jogar com dois jogadores de velocidade. O Calu também não tem mais essa velocidade. Então jogou com o Luiz Henrique, que tem essa velocidade. Mudou um pouco o jeito do Botafogo jogar. O que aconteceu? O Botafogo ficou mais cadenciado. E muitas das vezes o Botafogo ficou muito lento, porque acaba saindo da característica. Porque quando o Botafogo sai atrás e faz a sanfona, vem atrás e espicha com velocidade, ele pode explorar os laterais dos seus jogadores abertos. Agora, quando ele tem que criar, ele tem que tomar o campo do adversário, esses jogadores acabam sendo muito mais lentos. Apesar de o Honda ter qualidade, o Calu, você viu que tem qualidade, não está na forma física ideal, mas ele tem qualidade, ele vai ajudar, ele dá um toque. Você viu algumas vezes, juntou o Calu, Nazário e o Honda, saiu jogadas legal, de primeira, toque, tocou, recebeu, eles vão se entender, mas fica mais cadenciado. Então, com os jogadores que o Botafogo tem, é mais fácil o jogo fluir do Botafogo quando jogar com um time que vá atacar o Botafogo do que o Botafogo jogar contra um time que vai se defender. O Botafogo vai ter mais dificuldades. Isso vai ser no campeonato todo. E não é só o Botafogo. Muitos times são assim. Tem essa dificuldade. Por característica, acaba sendo mais reativo. E o Botafogo sofreu por causa disso. Como outros times já sofreram com o Botafogo, quando atacaram o Botafogo e o Botafogo ficou mais atrás, se sobressaiu, até criou muitas chances, até poderia ter ganho o jogo, como ganhou do Atlético Mineiro, acabou não ganhando do Flamengo, empatou, mas jogou contra o Internacional, se eu não estiver enganado, contra o Inter. Teve um outro jogo do Botafogo, que agora eu esqueci, que jogou dessa maneira, e também foi muito bem, porque, como eu digo, se defender é mais fácil do que atacar. E o Botafogo, neste jogo, o Botafogo foi a pedra. Ele não conseguiu quebrar a vidraça. Então, o Botafogo tentou montar um esquema de toque de bola, porque sabia que não ia ter espaço. O Curitiba, já com o Jorginho, está mais organizado. Tem o Sassá ali se movimentando muito, tem o Neilton que se movimenta muito, o Galdesani que consegue chegar. Não é um time ruim do Curitiba, não é. Eu já tinha visto os jogos da final do Campeonato Paranaense. O Curitiba perdeu o Atlético Paranaense, mas fez boas partidas. Tem alguns jogadores, o banco de reservas, que pode dar um outro ritmo esse jogo. Trouxe agora o Hugo Moura, que é um volante que estava no Flamengo, que é bom jogador, ele vai brigar para ser titular, ele tem uma boa saída de bola, ele tem uma boa estatura, ele tem uma velocidade boa, é um bom jogador. Lógico, no Flamengo ele perdeu espaço, mas ele consegue jogar em outros times e ser titular, porque ele é bom jogador, ele não é ruim. Igual o Ronaldo, que está no Bahia, que está conseguindo seu espaço aos pouquinhos, é o Hugo Moura. Só que o Hugo Moura é mais alto ainda, então ele pode fazer até um terceiro zagueiro. Ele entrou no segundo tempo e entrou bem. O jogo foi mais animado no primeiro tempo. O primeiro tempo foi mais animado, com algumas chances.
o jogo com um pouco mais de velocidade. No segundo tempo o jogo foi mais moroso, o Botafogo cadenciou mais o jogo ficou mais paradão. Você via no primeiro tempo os jogadores se movimentando um pouco mais. No segundo tempo, jogadores mais parados. Acredito que pelo cansaço também começou a prejudicar um pouco o jogo. Não foi um jogão. Se você pegar alguns jogos da rodada, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Curitiba, e desculpa a gritaria, é que aqui é residência atrás, do lado, de vez em quando tem um bafafá, uma gritaria, um barraco, né? Tem um negócio. Tem gente que não consegue falar baixo, só fala gritando, tu acha que tá brigando, mas não, ele tá conversando. Então a gente vai levando, me perdoe aí, a gritaria. Mas como eu estava falando, o jogo deu uma caída. E se você pegar alguns jogos que tivemos, você vai ver que o ritmo do jogo Curitiba e Botafogo foi muito mais lento do que outros jogos, até pelas características dos times. Porque os times ficaram muito amarrados ao meio campo. O Botafogo não estava com aquela mais velocidade pelo lado. Por quê? Porque não tinha campo. O Curitiba não dava campo. E o Botafogo era um time que se arriscava, mas não é um time naturalmente que vai se arriscar. Não é um time que vai para frente igual o Santos vai, igual o Flamengo vai, igual, deixa eu ver aqui no Brasil, igual o Bragantino vai. A gente tem alguns times aqui que vão muito para frente e naturalmente dão margem para o contra-ataque. O Botafogo não vai ser assim, não é assim. Não é característica do seu treinador e não é característica dos jogadores. Até porque tem jogadores no Botafogo que pela falta de velocidade não vão ter essa retomada muito boa. E vamos ser bem sinceros, o lateral Kevin, defensivamente, ele deixa a desejar. A sorte dele é que o Marcelo joga por ali e consegue consertar de vez em quando as cagadas que ele faz. Porque defensivamente ele não é um supra-sumo. Então, acaba o Botafogo atacando, mas sendo um pouquinho mais conservador. Mas não tem nada de errado nisso. É uma forma de jogar. Que muitos já foram campeões sendo mais cautelosos. É um jeito por características dos jogadores. Então o jogo ficou muito amarrado por causa disso. Porque o Curitiba queria se defender também, queria dar umas despichadas, como conseguiu alguns contra-ataques, que acabou não concluindo legal, mas o Curitiba conseguiu alguns contra-ataques com o Sassá, com o Neilton, com o Bueno. Teve oportunidade, poderia ter feito o gol, o Gatito fez defesas, saiu até uma vez mal para Dedéu na bola o Gatito, como o goleiro do Curitiba também saiu muito, muito mal. O Botafogo foi um pouco superior, mas encontrou as dificuldades que todo time vai encontrar quando jogar com um time que se postar mais atrás. Botafogo mostrou que tem evoluir, como eu falei, é um time que tem evoluir, só não pode deixar de começar a voltar a ter resultados. Porque se você pegar a posição do Botafogo hoje, é uma posição incômoda. Dos 4 cariocas, o Botafogo já é o pior. Já é o pior. Então, de repente, o trabalho que estava mais tranquilo começa a sofrer pressão. Porque não adianta ir se armando se o resultado não vier. Quer ver um exemplo? O Santos está jogando, fez 2 partidas espetaculares, uma partida contra o Flamengo e outra contra o Vasco, mas só conseguiu 1 ponto. Mas jogou bem. Jogou bem. Então é muito mais fácil você ter uma perspectiva de pontos jogando bem do que jogando mal. Não é que o Botafogo esteja jogando mal, mas precisa pontuar. Para pontuar tem que fazer gol. Para fazer gol tem que se expor. A não ser que jogue sempre, tome essa atitude, fora ou em casa, contra qualquer time
dando campo para o adversário. Quando jogar com times que sejam inferiores, dê o campo para o adversário. Só acredito que a torcida não vai aceitar. A torcida vai até aceitar o Botafogo jogar da maneira como jogou contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, contra outros. Acho que foi contra o Internacional, se eu não estiver enganado. Foi contra o Inter, não. Não, contra o Inter o Botafogo perdeu, desculpa. Foi contra Flamengo, Atlético Mineiro. Eu acho que teve um empate também, agora sinceramente me fugiu aqui jogo. O Botafogo jogou, perdeu para o Internacional, empatou com o Flamengo, ganhou. O Botafogo, deixa eu ver aqui. Botafogo empatou com o Bragantino, empatou com o Fortaleza, ganhou do Atlético Mineiro, empatou com o Flamengo, ganhou do Paraná fora de casa, perdeu pro Internacional. Botafogo no Campeonato Brasileiro, nos últimos 4 jogos, Botafogo fez aí 3, 4, fez 5 pontos. Não tá ruim. O problema é que o próximo jogo do Botafogo é fora de casa contra o Corinthians e depois joga fora de casa de novo contra o Atlético Paranaense. E se você pega a posição do Botafogo, o Botafogo é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O próprio Curitiba, com empate, passou o Botafogo. Tá com 7 pontos. O Grêmio joga hoje, pode avançar um pouquinho. Temos aí hoje 2 jogos, acho que de Sport, acho que joga Sport contra Grêmio, e temos Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro e São Paulo não tem nada a ver com o Botafogo. Agora Sport e Grêmio sim. Se o Sport ganhar, também fica com 7 pontos, mas aí acaba no saldo de gols ficando atrás do Botafogo. Mas o Grêmio pode abrir, chegar a 10 pontos ganhando. E o Botafogo, acredito eu, que vai terminar a rodada sendo o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Tudo bem que o time que está em 10º lugar está 1 ponto só na frente. O time que está em 8º está 2 pontos só na frente com o Atlético Mineiro, que pode aumentar isso aí. Só que sempre fica um incômodo. Você está próximo da zona de rebaixamento. Causa um desconforto. Um desconforto com um time que começou dando uma certa esperança à torcida, que paira uma desconfiança. Mas o time do Botafogo, e nem o do Curitiba, é para pensar em título. Neste momento, Curitiba e Botafogo, sendo sincero, é para brigar, para permanecer na Série A. Com o passar do tempo, isso pode mudar. As coisas estão começando a se encaixar. O time do Botafogo tem uma característica, vai ter que ir com essa característica até o final. O Curitiba tem uma característica também. E são times que vai ter jogo que vai fazer uma grande partida, e vai ter jogo que vai fazer uma partida horrorosa, porque vai oscilar. Eu acho que isso vai acontecer com quase todos os times. Mas especificamente nesse jogo, o Botafogo foi um pouco melhor, mas teve dificuldades, como todo time tem quando tem que atacar, quando joga com um time um pouco mais atrás. Apesar que o Curitiba não fez um ferrolho. O Curitiba não abdicou do ataque. O tanto, como eu falei, o Curitiba teve chance no contra-ataque de abrir o placar, de fazer o gol. O Gatito teve que trabalhar. Então, a torcida e o time vê a dificuldade que é quando se joga com um time que joga mais atrás. O jogo não foi horroroso, já vi jogos muito piores. Mas se você pegar em relação a alguns jogos que aconteceram, Flamengo e Bahia, Santos e Vasco, são jogos que tiveram uma movimentação, 4, 5 vezes maior do que esse Botafogo e Curitiba, por causa da característica dos times e da característica de que foi o jogo. Mas o jogo não foi ruim, igual eu escutei alguns falando. Mas
foi abaixo de outros jogos. Foi no patamar de Botafogo e Curitiba? Acredito que Botafogo e Curitiba possam produzir mais. Não fizeram um grande jogo, podem produzir mais. Mas eu não vejo também nem Botafogo nem Curitiba jogando muito mais do que vem fazendo. Esse jogo eles poderiam produzir mais se corressem mais. Faltou mais dinâmica esse jogo. Mas não foi horroroso. O placar foi justo? Cara, mais ou menos. Dependendo da maneira que se olhe, foi justo. Foi justo. O Curitiba foi excelente. O Curitiba conseguiu um ponto fora de casa, vai jogar a próxima partida em casa contra o Atlético Mineiro e depois tem um jogo contra o Goiás, que é um jogo mais parelho. O Botafogo está na situação pior, porque joga duas fora de casa. Então, é uma parada mais indigesta. E esse jogo, se você der uma olhada aqui, partidas aqui, ó, você der uma olhada aqui, rapidamente, só para a gente terminar esse vídeo, o Botafogo deu 6 chutes em direção ao gol, 90 minutos, é pouco. O Curitiba deu 3. Ou seja, 9 chutes em direção ao gol. Poderia sair o gol? Pode, a gente já teve times, inclusive o Botafogo mesmo, que deu 4 chutes em direção ao gol e fez 2, fez 1. O Vasco teve um jogo que chutou 5 vezes em direção ao gol, fez 3. Pode acontecer? Pode, mas é pouco. Curitiba chutou 7 vezes ao total, 3 em direção ao gol. O Botafogo chutou 17 vezes, 6 em direção ao gol. O taco do Botafogo não estava legal. O Pedro Raul capou bola, Calu capou bola, Babi capou bola, muitos jogadores capando a bola na hora da finalização. Um erro monstro. Aí você pega posse de bola. Não ficou tão diferente. Ficou 55 para o Botafogo, 45 para o Curitiba. Por isso que eu falei, o Curitiba não jogou todo atrás. O Curitiba não fez ferrolho. Jogou um pouquinho, mas saía e tentava ficar com a bola. E como o jogo no segundo tempo ficou muito lento, aí ficou mais fácil para se jogar. Segundo tempo o jogo foi bem chatinho. Primeiro tempo foi um pouquinho melhor, mas faltou dinâmica, faltou velocidade desse jogo. Se esse jogo fosse mais veloz, provavelmente seria muito melhor do que foi. Jogo, assim, com boa vontade, 6. Na minha escola, 6 não passava. Com 6 estava reprovado. Mas acredito que o futebol brasileiro, a média seja 5. Então, 6, porque já teve jogos nesse Campeonato Brasileiro, 3, 2,5. Então, 6, torcendo a mim. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!